Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live de domingo. Estamos começando quase 10 horas da manhã, nesse domingo, dia 7 de março de 2021, essa live. E você que está chegando aí, eu conto com você para que essa live, para que essa palavra do Senhor venha chegar a muitas pessoas. Sempre que você puder, compartilhe a live, né? Dê seu like. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Aqui já chegou o Jonathan Wender, está assistindo. Seja bem-vindo, meu filho, que Deus te abençoe nesse domingo, teu ministério. E hoje eu vou falar sobre um tema que é muito atual, que é o fim dos tempos. O que é que a Bíblia fala sobre o fim dos tempos? Eu quero deixar aqui bem claro aos irmãos que quando a gente vai falar de escatologia, que é o fim dos dias, o fim das eras, não é para assustar ninguém, não é para meter medo em ninguém. Muitas pessoas não pregam sobre Apocalipse, sobre escatologia, porque acham que são mensagens muito duras para se ouvir. Pelo contrário, é o momento de se pregar a volta do Senhor Jesus Cristo, é o momento de se falar de tudo que está acontecendo no mundo. Por quê, pastor? Porque o mundo ele está sendo encaminhado para a grande tribulação. O mundo está sendo preparado para o advento do governo do anticristo. Então, por isso que tudo isso que está acontecendo no mundo, que o sistema hoje propõe para a sociedade, para o mundo, é justamente uma preparação de tudo aquilo que a Bíblia já nos remete a pregar, já nos remete a ficar sempre em alerta e falar nas nossas oportunidades. Por quê? Porque temos que dar testemunho daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, daquilo que Deus nos chamou. Então, se Deus te chamou para algo, Ele colocou uma mensagem no teu coração, vai lá, prega e faz a tua parte. Então, é com esse intuito, não de te causar medo, porque a gente está passando esse momento tão difícil de pandemia, mas sim para edificar a tua vida e saber que Deus está no controle de tudo e que Ele tem a solução para tudo na nossa vida. Isso são profecias que estão se cumprindo e hoje, com essa pandemia, estão morrendo muitas pessoas, não só aqui no nosso país, mas em todo o mundo. A gente vê que é um grande sinal daquilo que o nosso Mestre Jesus Cristo nos falou. Eu quero hoje trazer um texto aqui em Lucas 21. Esse texto também está em Mateus 13 e também está em Mateus 24. Então eu quero falar hoje para você que está chegando agora sobre o fim dos tempos, né? Aqui em Lucas você pode já abrir sua Bíblia do versículo 11 em diante para nossa meditação. Vai ser uma live bem objetiva, bem sucinta, e eu creio que Deus vai falar com todos que estão assistindo essa live. Ele deixa o texto bem claro, Lucas 21, 11 diz assim: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Então, se você hoje for estudar a história do mundo, o que o mundo está passando, como está a situação da África, as pessoas na África hoje estão morrendo de fome, só que a mídia não mostra. Por que a grande mídia não mostra isso? Ou só quando um repórter louco vai lá e quer mostrar ou quer aparecer o seu trabalho? Por quê? Porque o sistema que controla a mídia, as grandes corporações, as elites que mandam nesse mundo, não veem essas pessoas como um ser humano. Elas veem ela como apenas um objeto que tem que ser dilacerado da face da terra. Então, as grandes corporações, elas só visam o lucro, elas só visam aquilo, os negócios delas, e não se importam com a vida de ninguém. Então, hoje, a fome, a peste, a gente está vendo de uma maneira como nunca no mundo aconteceu. Claro que já aconteceu muitos terremotos, claro que já aconteceu muita fome no mundo, muitas pestes já vieram no mundo, mas como essa que parou todo o globo terrestre eu nunca tinha visto. Você vê que essa pandemia ela causou um impacto tão grande no mundo que ela mudou praticamente a agenda mundial, e é justamente isso que a elite quer.
Então, quando ela quer implementar uma grande agenda mundial, quando ela quer implementar os seus conceitos, tudo que ela quer almejar no futuro, ela lança uma peste, ela lança uma fome, ela lança tudo para que essa agenda venha a ser colocada em xeque, venha a ser colocada em dia para que ela venha a ser implementada no mundo todo. Então, essa pandemia causou isso. Causou porque hoje você não pode sair mais do seu lar, você já é controlado aonde você vai. Se você não pode mais sair da sua casa sem a máscara, aí você pode perguntar, mas pastor, a gente está numa pandemia. É claro, nós estamos numa pandemia, mas o que é que está por trás disso? É o controle de massas. É o controle que o sistema encontrou o meio de criar esse vírus, que eu creio que esse vírus foi criado em laboratório, veio da China, e essas células se espalharam por todo o mundo. E hoje a gente vê que o que é que está por trás? O grande lucro dos países que já estão à vacina, que estão ganhando muito dinheiro. Então a gente vê que não é uma coisa assim. Por quê? Porque antigamente, se você for olhar alguns anos atrás, quando acontecia alguma coisa que descobriu as vacinas, os países logo compravam a vacina e vacinavam a população. Você vê que agora não é tudo controlado. É um pouquinho aqui, é um pouquinho ali, a idade é uma idade aqui, uma idade ali, e você vê que não é mais como era antes. Por quê? Porque é justamente isso que o sistema quer, controlar a nossa vida, controlar a nossa maneira de viver para implementar os seus propósitos diante do mundo. Mas só que Cristo já tinha previsto esse mundo, por isso que ele diz, haverá grandes terremotos. Hoje você vê terremoto, dentro de um mês acontece quase um por dia. Antigamente era difícil você ver uma catástrofe, um terremoto, até porque também a grande mídia não mostra todos que acontecem no mundo, mas se você for estudar, você vai ver que está diariamente acontecendo os terremotos com uma frequência maior, as fomes. Na Nigéria hoje as pessoas estão passando fome, no Sudão está em guerra civil, as pessoas estão morrendo de fome e a grande mídia não mostra. As pestes estão aqui, a pandemia matando milhares de pessoas no mundo. Então a Bíblia é bem clara, né? Haverá grandes terremotos, fomes e peste em vários lugares e acontecimentos terríveis. É o que a gente está vendo hoje no mundo, esses acontecimentos terríveis, as nações, os governos todos perplexos, não sabe o que fazer, não sabe como lidar. A gente vê que é mais briga do que encontrar uma grande solução para o problema. E acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes no céu. Até no céu hoje a gente vê esses rastros químicos que eles estão colocando no céu. A gente vê que o globo, acima do globo, a atmosfera, né, a parte onde ficam os satélites, está todo poluído. Né? Grandes asteroides têm caído na Terra, grandes sinais a gente tem visto no céu de pessoas vendo ETs, mas na verdade não são ETs, são demônios. Então tem muita coisa acontecendo nesse momento. Então são poucas pessoas que falam sobre isso e pregam sobre isso, amém? Então, como hoje a nossa live é voltada mais para a escatologia, a gente vai falar disso aqui profundamente, amém? E no versículo 12 é que é um mestre falando, Jesus prevendo o que viria no futuro. Mas fica comigo até o final, que Deus tem uma palavra forte para fortalecer a tua fé e para que você venha ser abençoado nessa live. No versículo 12, Lucas 21, 12 diz assim agora: mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Isso aconteceu com os discípulos. Por quê? Porque o Senhor, essa profecia já se cumpriu e trazendo para os nossos dias também está se cumprindo, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, ela é como uma espada afiada que sempre que ela é ministrada, ela está aí tocando em corações, ela está fazendo um processo na nossa vida para a edificação da nossa vida espiritual. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. A gente sabe que todos os apóstolos, a maioria morreram, foram os mártires, menos João. Por quê? Porque eles, depois que o Senhor deu a ordem para eles pregarem o evangelho, tanto em Samaria, Judeia e os confins da terra, eles pagaram um alto preço. Olha que diz o texto: então os entregarão às sinagogas e prisões. Aconteceu com muitos deles.
E vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Isso aconteceu, já se cumpriu na época vamos ver assim, dos ministérios dos apóstolos, e também hoje acontece com os nossos irmãos que estão pregando praticamente na China, né? Estão pregando na Coreia, estão pregando em países radicais muçulmanos. Então, quando essas pessoas são pegas, elas são presas, elas são mortas, principalmente ali na África. Na África não é qualquer país que você pode falar de Jesus. Você tem que esconder a Bíblia, você tem que gravar ela dentro de ti, porque se te pegarem, eles te matam, então te prendem. Então, por causa de quem? Por causa de Cristo, por causa do que o Senhor falou. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Aconteceu com o apóstolo Paulo, quando ele passou todo aquele processo antes dele ir para Roma. E o versículo 13 diz assim: será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Olha só, que quando acontecer isso com essas pessoas que já foram mártires, e com o que está acontecendo hoje na igreja, quando a gente estiver no momento de sofrimento como estamos agora, a gente não pode perder a oportunidade de glorificar o nome do Senhor e de dar testemunho que a gente é de Cristo, que a gente é a igreja, que a gente vai contra o sistema e que a gente é de Deus. Amém? E no versículo 14, olha que o Senhor fala, olha: mas convençam-se de uma vez de que não deve preocupar-se com o que dirão para se defender. Por quê? Porque o próprio Deus ia dar o entendimento, a sabedoria aos seus apóstolos para que naquele momento de perseguição, é isso que ele faz hoje com a igreja. No momento de pandemia, o que é que ele está fazendo? Nos fortalecendo, né? Se realmente ano passado a igreja parou, o governo parou a igreja, e se chegar a esse ponto, a igreja não vai parar, a igreja vai fazer os cultos online, vai fazer as suas lives online. Por quê? Porque a palavra ela não pode parar de ser ministrada. Amém? Graças a Deus que a gente ainda está podendo fazer os cultos, mas alguns interiores, alguns municípios e alguns estados já fecharam tudo, só estão fazendo ao vivo. Amém? E hoje eu estou fazendo, sempre eu faço essa live aqui de domingo pela manhã, porque é um chamado, é que Deus tem colocado no nosso coração, e aproveitando essa oportunidade para dar testemunho, como a palavra nos ensina. Mas olha o que ele diz no 14: convençam-se de uma vez que não deve preocupar-se com o que dirão para se defender. Olha o versículo 15: pois eu quem? O próprio Deus, eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum de seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Você se lembra quando Paulo pregou que quase ele convenceu o governador, né? Quase ele se torna um cristão, porque Paulo tinha a sabedoria, tinha o poder de Deus, assim como Pedro, assim como João, assim como Mateus, e assim como você e a mim hoje, que Deus te chamou para pregar a verdade e ser bênção para o reino de Deus. E o versículo 16, continuando: vocês serão traídos por pais dentro da família, né? Irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão algum de vocês à morte. Isso aconteceu muito na época dos apóstolos, né? Por quê? Porque na hora da provação é difícil realmente você ter aquela fé alicerçada em Deus. Parece que a sua fé vai embora, desvanece, né? No momento da provação. Então, as pessoas poxa, se Deus está comigo, por que está acontecendo isso, né? E olha o que o Senhor fala, o Senhor é bem claro: vocês serão traídos. Traídos por quê? Por fazer a vontade de Deus, por trilhar o caminho da salvação para quem acredita. Vocês serão traídos. Os apóstolos foram sim traídos por aquelas pessoas que estavam perto dele, que entregaram muitas das vezes onde eles estavam pregando, a casa que eles estavam ali escondidos, as cavernas onde eles ficavam. Isso aconteceu e está acontecendo também hoje. Vocês serão traídos por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Isso está acontecendo hoje no Sudão, porque hoje os muçulmanos chegam lá, né, a guerra civil que está no Sudão, na Nigéria,
as pessoas chegam lá, estão pregando a palavra, então eles começam a pressionar a família da pessoa. A pessoa não quer morrer. Quem é que quer morrer? Quem é que quer sofrer? Elas acabam entregando. Muitos não entregam, muitos morrem mesmo por Cristo, pelo amor do Evangelho. A Graça Menezes está aqui com a gente, mas a maioria entrega porque é muito difícil. A pessoa ali está com a arma apontada para a tua cara, se tu não falar, tu morre. E as pessoas, não é qualquer pessoa que tem essa estrutura, né? Então por isso que ele diz, vocês serão traídos por pais, por irmãos, por parentes. Por isso que o Senhor fala que ele veio criar divisão dentro da casa. Por quê? Porque quando a pessoa passa a servir ao Senhor, quando tu é luz lá na tua casa, e tu mora com um monte de ímpio, é muito difícil, irmão, é muito difícil você suportar. E em 17 ele diz, deixa bem claro Jesus, todos odiarão vocês por causa do meu nome, por vocês expressarem a fé de vocês, por vocês serem as minhas testemunhas. O mundo vai odiar vocês. Hoje as pessoas têm preconceito, né? Na faculdade as pessoas dão gargalhada de quem fala que é cristão. Parece que hoje o cristão virou uma coisa banal. E não é assim. A igreja de Cristo, ela nunca para. É 24 horas orando. Quando eu paro aqui de ministrar e orar, tem outro pastor fazendo isso, tem uma missionária orando. A igreja não para de orar no mundo. A igreja está trabalhando e o Senhor está, o seu propósito está em andamento para o fim, o desfecho da história. E no versículo 18 ele diz, contudo, olha o que o Senhor fala, contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de você se perderá. Por mais que as pessoas naquele momento, a pessoa chega lá, mata a pessoa, mata toda a família da pessoa. Isso está acontecendo na China, tá? Que eu estou falando para você. Está acontecendo na China, está acontecendo na Coreia do Norte, está acontecendo em alguns países muçulmanos que são radicais, principalmente no Irã, amém? Está acontecendo isso, está acontecendo na Nigéria e no Sudão, que estão em guerra civil, e no Iêmen. Só que a grande mídia não mostra isso para você. Amém? Então essas pessoas, porque nenhum fio de cabelo dessas pessoas se perderá? Porque o Senhor naquele dia, ele vai ressuscitar essas pessoas, e isso é loucura. Hoje a pessoa morrer pelo Evangelho é loucura ao homem natural. Muitos se entregam, amém? Muitos se traem, como a palavra diz. Mas olha aqui, diz no 19, e perseverando que vocês obterão vida. Perseverando, é na caminhada que eu vou ter vida com Cristo, que eu vou ter suporte espiritual para suportar tudo o que está acontecendo em nossos dias. A gente está vivendo tempos difíceis, tempos de angústia, as dores de parto que a profecia diz. A gente já está nesse período porque o mundo está sendo caminhado para a grande tribulação, para a volta de Jesus. E perseverando é que vocês obterão vida, fazendo a vontade do Senhor. E aqui ele dá um grande sinal de quando essas coisas vierem a acontecer no versículo 20. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que sua devastação está próxima. Isso se cumpriu no ano 70 e vai se cumprir também no fim dos dias. Por quê? Porque hoje todas as nações, principalmente as nações muçulmanas, ali os grandes inimigos de Israel, Israel está cercada pelo mundo muçulmano, pelas nações muçulmanas. Então essas nações vão se unir com outras nações no fim dos dias e vêm para cercar Jerusalém. Será o último desfecho da história, que para mim é a guerra de Gog e Magog, que para mim é a terceira guerra mundial que será no Oriente Médio. Ele diz no 34, tenham cuidado, para que seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. O Senhor falou de que a gente tem que ter cuidado, focar o nosso coração nas coisas de Deus, largar as coisas que não agradam a Deus, como a libertinagem, a bebedeira, a ansiedade da vida, e o Senhor venha naquele dia e nos pegue de surpresa. Não é que a volta de Jesus venha a ser secreta. No versículo 35 ele deixa bem claro que não será secreta, mas que todo mundo vai ver. Versículo 35, porque ele virá sobre todos que vivem na face
de toda a terra. Ele virá. Ele virá buscar a igreja, ele vem buscar a sua igreja no fim dos tempos, ele vem ser glorificado o seu nome, e aqueles que perseverarem até o fim, e aqueles que fizerem a vontade do Senhor, estarão de pé diante do Filho do Homem. É o que ele diz no versículo 33. Olha, 36. Leiam comigo. Estejam sempre atentos e orem. Olha, a gente tem que estar ligado no quê? Nos sinais que estão acontecendo. Então, essa pandemia é um grande sinal. A fome é um grande sinal. A agenda sodomita é um grande sinal hoje da volta de Cristo. As guerras, né? O amor de quase todos já se esfriou. Ele diz no 36, estejam sempre atentos. Como é que eu vou estar atento? É quando eu estudo a palavra, é quando eu estou ligado, é quando você está numa igreja que o pastor te ensina, é quando você está numa igreja que os obreiros estudam a palavra para mostrar, para dar testemunho, para que as pessoas venham aprender a palavra de Deus, amém? Estejam sempre atentos e orem. A gente tem que estar em constante oração para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Essa é a nossa grande esperança. Então a igreja hoje, ela está assim sendo preparada. Chegou aqui o Max Serrão, seja bem-vindo, meu irmão. A igreja hoje, ela está assim sendo preparada para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Os sinais estão aí na cara de todo mundo, então é hora de você fazer um conserto na sua vida, se voltar para as coisas de Deus. E como é que eu me volto para Deus, pastor? É muito simples, é só você hoje comprar uma Bíblia, começar a estudar a Bíblia, pedir direção de Deus. Se você ainda não porque quando a gente vai ler a Bíblia é um livro espiritual, você tem que orar, você tem que pedir direção para Deus para você entender. E comece sempre pelos livros menores, ali como Efésios, como a primeira carta de Pedro, livros pequenos, para que você venha pegar o gosto, Gálatas, e depois você encara o Novo Testamento, as cartas maiores de Paulo, e também vá para o Velho Testamento, amém? Então é o conselho que eu dou para vocês. Procure uma pessoa que é estudiosa da palavra de vocês, e hoje a gente tem internet, né, gente? Para descobrir tudo, pesquisar e fazer a vontade do Senhor. E aqui Apocalipse, que nos remete aos dias que estamos vivendo, que eu acredito que estamos vivendo. Aqui em Apocalipse 8 diz assim, 6:8 diz assim: olhei, diante de mim estava um cavalo amarelo, seu cavaleiro se chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Então hoje essa profecia está se cumprindo. Por quê? Porque as grandes elites do mundo que controlam esse mundo, elas querem reduzir a população mundial. Então essa pandemia vai matar muita gente. Então, se os governos não se prepararem, comprar vacina para realmente... os Estados Unidos já comprou para toda a população, né? O Brasil está num passo muito pequeno ainda sobre essa pandemia. Por quê? Porque já era para estar vacinando todo o território nacional, na verdade. Então, a gente vê que as pessoas, tudo hoje está sendo controlado pelo sistema. Não é como era antes, que quando acontecia uma pandemia, eu já falei lá no começo do vídeo, acontecia uma pandemia, que eles descobriam a cura, os governos logo compravam, as nações se uniam, que era para todo mundo ter. A gente vê, não, que hoje há uma guerra por trás, há um negócio por trás, né? Então não é todo mundo que tem vacina, e as pessoas estão morrendo, e a profecia diz que no fim dos tempos, esse cavaleiro que se chama Morte, foi dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens da terra. Isso está acontecendo nos nossos dias. E aqui em Apocalipse 3, 10 e 11 tem uma grande esperança para você. Arlindo também aqui, seja bem-vindo, está conosco. Apocalipse 13, Deus conforta o nosso coração, né? Apesar do mundo estar em pandemia, apesar do mundo hoje estar sendo caminhado para um desfecho que não é muito bom, mas existe uma esperança para aqueles que estão com Deus. Por isso que ele fala aqui em Apocalipse 3, 10 e 11. Se você está com Deus, não se preocupa, que Deus vai cuidar de ti. Ele vai cuidar de todo o mal que virá sobre essa terra. E a gente está atravessando um momento difícil. Hoje você não pode mais ir em qualquer lugar.
porque o sistema já começou o controle. Se você vai hoje no shopping, você vai ver que está tudo marcado, né? Ali o espaçamento, até aqui mesmo na igreja a gente já começou isso, né? No púlpito hoje só vai ficar o pastor e quem dirige, tem que ter a meta que eles colocaram, que é de 1,5 m, porque se eles chegarem a fiscalizar a igreja e ver que está todo mundo aglomerado, eles fecham a igreja. Então é isso que o sistema quer, ele quer fechar, ele quer parar para que venha a ser implementado aquilo que a profecia já falava há muito tempo, né? Para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens da terra. Mas a esperança está em Apocalipse 13, do 10 a 11, que diz assim, capítulo 3, versículo 10 e 11 diz assim, versículo 10, visto que você guardou a palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Então é um momento também que a gente está passando, é um momento também de reflexão para colocar o quê? À prova a nossa fé, se realmente a gente acredita nesse Deus que a gente prega. Porque é muito fácil eu estar aqui ministrando para você, pregar para você, ler o texto aqui, mas você pode ter certeza que tudo que eu estou falando aqui, Deus vai me provar naquilo que eu estou pregando. Porque quem prega, ele é primeiro provado por Deus. Amém? E eu espero que essa palavra chegue ao teu coração. Agora não tenha medo, porque visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança na minha caminhada, na minha jornada, eu também o guardarei da hora da aprovação, que eu acredito que é o momento que estamos vivendo, né? Por quê? Porque parou o mundo essa pandemia, coisa que eu nunca tinha visto durante o viver, né? E guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. É por isso que o Senhor fala, será que quando eu vier haverá fé na terra? Por quê? Porque quando tem um acontecimento desse, que começa a morrer muita gente, até gente da nossa própria família, eu tenho pessoas dentro da minha família que já morreram dessa doença, já perdi muitos amigos e as pessoas estão morrendo, e se a gente não se cuidar, a gente também tem que fazer parte da gente. A Bíblia diz vigiar e orar, né? Olha aqui estou com o meu álcool em gel, né? As pessoas chegam aqui na igreja, colocam o álcool em gel com as suas máscaras, fazer a nossa parte, senão o sistema para a igreja. Amém? Então, se eu faço a minha parte, estou com Deus, estou fazendo a vontade do Senhor, nada vai me acontecer. É simples. E o versículo 11 diz, venha em breve, retenha o que você tem, né? Para que ninguém tome a sua coroa. Então essa é a palavra, meu irmão, de Deus para teu coração. Ninguém vai tomar de ti a tua coroa, ninguém vai roubar de ti aquilo que Deus te prometeu. Agora nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que nos preparar, porque a gente está vivendo realmente os últimos dias nessa terra. Então, como o tema é o fim dos tempos, é só você estudar o capítulo 2 de Daniel, ver aquela grande estátua que Nabucodonosor, em seu sonho, não conseguia decifrar o enigma, e Daniel decifrou para ele que ele era o cabeça de ouro que representava a Babilônia. Depois da Babilônia vieram os medos e os persas que subjugaram a Babilônia. E depois dos medos e os persas vieram os gregos do grande Alexandre o Grande. E depois de Alexandre o Grande vieram o Império Romano, que já está na perna da estátua. E hoje a gente está vivendo, a gente sabe que quando o Império Romano foi dividido, né, entraram os bárbaros, que hoje se formou os grandes países da Europa. Então hoje a gente está ali no pé da estátua. Então a gente está vivendo os últimos dias nessa terra. Deixa eu te dizer uma coisa, a gente está vivendo momentos difíceis agora com essa pandemia, e tem matado muita gente. A gente não pode mais sair como a gente saía, querem fechar tudo, querem parar tudo. Mas o segredo daqueles que creem em Deus é não desistir, é perseverar, porque o Senhor está colocando à prova tanto a mim como a você nesses últimos dias. E se a gente guardar seus mandamentos, se a gente estiver firme na fé, o nosso Deus nos livrará de todo o mal que está nessa terra. Feche teus olhos que eu quero orar por você e a sua família. Maravilhoso e eterno Deus, nós te damos graça nessa manhã
E eu quero te agradecer por todas as pessoas que estão aqui comigo nessa live. Que tu venha abençoar grandemente, que tu venha guardar de todo o mal a sua casa, a sua família, os seus filhos, a sua parentela. Eu sei, meu Deus, que nesse momento muitas pessoas estão sofrendo, os hospitais desse mundo estão todos lotados com essa pandemia, gente morrendo todos os dias em nosso país. Mas que tu possa nesse momento visitar os hospitais, que tu possa nesse momento visitar os nossos irmãos, aqueles que conhecemos, aqueles que estão sofrendo e até mesmo aqueles que já perderam os seus entes queridos para essa doença. Que tu venha confortar os seus corações nesse momento e que tu venha curar se for a tua vontade, que tu venha salvar se for a tua vontade, que tu venha, Senhor, fazer maravilhas nesse momento, porque a tua palavra ela foi ministrada. A tua palavra diz que quer pelo ouvir a palavra do Senhor. Por isso nessa manhã, nesse domingo de manhã, eu estou abençoando cada família que ainda vai assistir e ouvir essa live. Que tu venha confortar os seus corações, que tu venha engrandecer o teu nome, que podemos estar firmes e preparados para aquele grande dia quando vamos nos encontrar contigo no novo céu e na nova terra. Nos dá um domingo de paz, nos dá um almoço abençoado e logo mais a gente vai estar na nossa Santa Ceia 19 horas. Que tu possa, Senhor, nos alimentar com a tua palavra, que possamos estar firmes, regenerados, abençoados, alicerçados na rocha que é tu. Que tu venha, Senhor, nessa manhã se agradar da nossa gratidão, se agradar do nosso louvor e se agradar do nosso testemunho. É que eu te peço nessa manhã e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é conosco, Deus é com a sua igreja e até a próxima live, se Deus quiser. Compartilhe essa live com uma pessoa, com uma família que precisa ouvir a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Até o nosso próximo encontro, no próximo domingo, sempre a partir das 9 horas. Hoje eu entrei das 10 horas em diante e eu creio que Deus falou no teu coração. Persevere, não desista nesse momento difícil, que Deus vai te abençoar. Amém? Fique com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Bye. Fui. Muito obrigado.